Meus caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo. Depois de um tempo sem gravarmos os nossos vídeos, nós retomamos, então, as nossas formações sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3º, que é a resposta do homem a Deus. E como nós damos essa resposta? Essa resposta, ela é dada por uma das virtudes infusas no homem, que nós chamamos virtudes teologais, que são virtudes que vêm do próprio Deus. Essa virtude se chama a virtude da fé, aonde o homem dá o seu consentimento, da sua inteligência à vontade de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer: a fé é uma base, uma posse antecipada de tudo o que se espera e um meio de demonstrar as realidades que ainda não se veem. Então a fé é a virtude que nos faz responder à vontade de Deus. A fé, ela tem o objeto material, que é as verdades reveladas, tem o objeto formal, que é a veracidade da fé, e tem o próprio ato da fé, que é a adesão da inteligência às verdades reveladas. E esse passo do homem a Deus, que vem pela fé, também o catecismo chama de obediência à fé. É o quê? É o acolhimento da verdade que é o próprio Deus. Obediência da fé nos lembra ouvido. Obi audire, a fé que vem pela audição. E aqui nós lembramos obediência, ouvir, obedecer, ouvir e crer. Ouvir e cumprir. E nós temos dois modelos de obediências da fé. Nós temos Abraão, o pai da fé. Ele ouviu, obedeceu, deixou toda a terra para formar uma grande nação. E nós temos a Virgem Maria, que ela ouviu o anjo Gabriel para se tornar a mãe do Salvador. No que nós cremos? Nós cremos na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos nas verdades reveladas da Igreja, que formam a nossa hierarquia da fé, dogmas, verdades, mistérios da fé. E o Papa Emérito Bento XVI vai nos dizer que é importante aquilo que nós cremos, mas mais importante é ainda aquilo em que cremos. E no que nós cremos? Em Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa obediência da fé, tem como imagem o próprio São Tomé, que diz que adauge nobis fidem, Senhor, aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, que o medo se vai, eu voltei para ti. Esta virtude que nós recebemos do próprio Deus, como virtude infusa, virtude revelada, virtude teologal, que se chama fé, ela tem algumas características muito específicas. Primeiro, a fé é uma graça, porque é dom, é iniciativa de Deus, é virtude teologal, é virtude infusa, é virtude sobrenatural, para darmos o consentimento da nossa inteligência a Deus
e as suas verdades. A fé é um ato humano, porque pela fé nós falamos sim, sim, eu creio, eu quero conhecer esta fé. Por isso que eu tenho que crer para compreender, como diz Santo Anselmo. A fé também ela está ligada com a inteligência, porque é razoável crer. Pela inteligência, nós vamos dando credibilidade à fé. Esta fé que procura conhecer, a fé que procura compreender, também como diz Santo Anselmo. E como nós vamos compreender a nossa fé? Pela palavra, pelos livros, pelos autores cristãos, pelos doutores, pelos santos e pelos teólogos. A fé também compõe uma liberdade. Existe uma liberdade em crer. A fé não é coação, a fé não é pressão. A fé exige uma liberdade. A fé também é um ato de natureza voluntário. Então, eu creio, e este crer deve ser algo natural, livre em Deus. A fé também necessita de uma busca, de um correr até a fé. É a necessidade da fé. Por quê? Porque nós entendemos que a fé é necessária para a nossa salvação. E esta fé é necessária ser em Jesus Cristo. E São Francisco de Sales vai dizer que nunca se ouviu falar de alguém que se perdeu por ser verdadeiramente obediente. Necessidade da fé. A fé precisa de perseverança e também de constância, firmeza, caridade, estudos, perseverar, não desistir, ir em frente. Quem abraça a fé vai para frente e não retrocede. E a fé também é o começo da vida eterna, porque já dizia a carta aos Hebreus que a fé já é uma posse antecipada das realidades celestes. Pela fé, nós caminhamos rumo a Deus. Então, meus amados, aqui nós temos a fé que comporta uma resposta madura, livre, voluntária e consciente para Deus. E aqui eu termino com uma frase de Santa Elizabeth da Trindade. Tenha sempre uma fé inquebrantável no amor. Se tens que sofrer, prova é de que o Senhor te ama com muita predileção. Por isso, meus amados, tenhais fé e que tua fé seja forte e firme como uma rocha. Que Deus lhe abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.